Basicamente, o que eu trouxe então para abordar com vocês hoje é sobre essa ruptura que ocorreu entre o cristianismo antigo, em que ele nasceu como uma religião que pertencia ainda a uma corrente judaica da antiguidade, corrente judaica ali do período do Segundo Templo, mas que ele gradativamente se tornou então uma religião distinta, como hoje nós temos o cristianismo e o judaísmo, duas religiões separadas, mas que nasceram sendo fruto desse grande caldeirão cultural e religioso que existia no período do Segundo Templo, que eram os judaísmos daquela época. Justamente judaísmos no plural, porque era uma grande diversidade de pensamentos judaicos distintos. Então, na medida que eu fui desenvolvendo aqui o conteúdo da live de hoje, eu aqui separei para nós mais ou menos cerca de 13 particularidades que envolvem esse processo histórico entre as origens do cristianismo até que ele se dá uma ruptura mais completa do judaísmo antigo. Então, basicamente o que nós vamos ver hoje na live vai ser um período de 100 anos de história com base em fontes. Vai ser desde o ano 30 da Era Comum, ali com a morte de Jesus por crucifixão, até por volta ali do momento em que ocorre a revolta de Bar Kokhba, ali entre os anos 132 e 135. Então, nós vamos ver algumas fontes históricas nesse sentido. Como muitos de vocês que já viram outros vídeos aqui do canal, também que gostam de estudar sobre a história do cristianismo antigo, sobre Jesus histórico, acredito que todos vocês estejam cientes que o cristianismo surgiu como um movimento que era originalmente judaico. Como todos vocês devem já saber, Jesus era um judeu, assim como seus apóstolos, todos eles eram judeus, e todos eles também tinham uma pregação direcionada especificamente para o judaísmo naquela época em que Jesus estava ali em vida. Tanto é que várias ideias de Jesus eram também todas ideias que estavam ali mergulhadas nessa cultura judaica que existia ali durante o século I, no período do Segundo Templo. A grande diferença que nós começamos a ver nesse movimento original de Jesus, que seria o movimento de Jesus ainda quando ele está vivo, sem ocorrer a crucificação, uma primeira característica que começa a fazer ele se tornar um pouco mais diferente daquilo que seria o judaísmo majoritário, é a própria ideia de Jesus ser considerado pelos seus apóstolos e provavelmente por si mesmo como sendo o Messias. E também a mensagem principal de Jesus, conforme nós observamos ali nos evangelhos, era a respeito da vinda iminente do reino de Deus, que era também algo claramente judaico. Os judeus esperavam isso naquele momento. Então, a mensagem de Jesus era também uma mensagem judaica, mas com essa diferenciação, mas ainda inserido dentro do judaísmo, que era a ideia de que Jesus era o Messias. Mas o que causou o primeiro ponto de ruptura entre o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo foi especificamente a ideia que ocorreu após a crucificação de Jesus, que foi a ideia que os cristãos tiveram de que Jesus, a crença que eles desenvolveram, que Jesus, após sua morte, ressuscitou dos mortos. E isso foi daí um momento de ruptura muito significativa entre o judaísmo, porque isso até os dias de hoje, é a crença principal dos cristãos. E sobre essa crença, uma das fontes mais antigas que menciona a respeito dela é a própria Epístola de Paulo, as 7 epístolas autênticas, sendo que uma delas, muito importante que menciona essa ideia, é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 8, que foi uma epístola desenvolvida ali por volta dos anos 54 a 56. Então, como essa epístola é importante, é um texto importante, então vale a pena aqui ler com vocês o que diz. Diz basicamente o seguinte, é um verso bastante conhecido aqui. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui, provavelmente, Paulo está fazendo referência ali a textos que fazem parte daquilo que seria a Bíblia hebraica ou a versão Septuaginta, né, que muitos daquela época usavam. São textos possivelmente referentes ali a Isaías 53, talvez verso 5, que diz lá, ele foi trespassado por causa de nossas transgressões. Então, é provavelmente dessa ideia aqui que Paulo está transmitindo nessa epístola. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que também, provavelmente uma referência a algum texto daquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né? Talvez seja o Salmo 16:10, que menciona, não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel veja a cova. É daqui que ele tira essa ideia de que, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. Então, aqui nós vemos que uma das características também muito importantes que começa a surgir ali no cristianismo antigo é justamente, além dessa ideia de Jesus ter sido considerado como o Messias pelos seus apóstolos e primeiros seguidores, além da ideia deles acreditarem que ele ressuscitou dos mortos após ele ter sido crucificado, também começa a surgir uma ideia que
começa a fazer o cristianismo primitivo, que ainda era judaico, gradativamente se distanciar da sua árvore judaica, que é a ideia de que Cristo morreu pelos pecados, né? Isso é uma coisa que é, de certa forma, nova para o judaísmo que existia naquela época. Existiam, claro, algumas ideias começando a surgir a respeito de que vão se concretizar mais no judaísmo do período rabínico, que é aquela ideia do Messias Ben Yosef, que seria morto em batalha, essas coisas assim. Nós já começamos a ver ela gradativamente sendo formada ali no finalzinho do século I e indo para os materiais rabínicos posteriores. Mas nesse momento histórico aqui, no cristianismo é realmente uma novidade, porque é algo que é fundamental aqui para os primeiros cristãos. E uma outra questão também, até foi por conta de uma pergunta que um de vocês também fez, que contribuiu aqui para esse desenvolvimento. Que teve um de vocês, só não anotei bem certinho a respeito de qual que era o nome, que perguntou a respeito da Pedra de Gabriel, que seria então uma evidência arqueológica, se essa evidência estivesse sendo interpretada corretamente, de que ali já nos períodos anteriores até mesmo ao desenvolvimento desse cristianismo primitivo, que ainda é um movimento judaico, existiria essa ideia ali de que teria alguém que seria ressuscitado ao terceiro dia, que é a Pedra de Gabriel, que ela foi descoberta ali por volta dos anos 2000, e Israel Cohn, ele traduziu essa pedra como tendo escrito nela: em 3 dias, viva, eu, Gabriel, comando você. Uma escrita em hebraico muito parecida com os manuscritos do Mar Morto, até mesmo essa pedra foi descoberta ali próxima aos manuscritos do Mar Morto. No entanto, o problema com essa tradução é que depois de vários especialistas reverem o que estava escrito ali em hebraico, e até o próprio Israel Cohn chegou à conclusão de que o mais provável é que não seria a ideia de que em 3 dias, viva, eu, Gabriel, comando você. Seria algo como em 3 dias se dá um sinal, aceitou sinal, alguma coisa assim. Então, não viva. Hoje, a maioria dos especialistas que entendem a respeito dessa pedra de Gabriel entendem que ali não se refere a uma ressurreição dos mortos, que era uma crença que existiria ainda antes do próprio cristianismo, a ressurreição dos mortos ao terceiro dia, como diz essa pedra ali, seria algo em torno de sinal, alguma coisa assim. Esse seria só um ponto de adendo aqui em relação a isso. Então, esses daí são as crenças iniciais que começam a distanciar o cristianismo do judaísmo. Mas depois disso, ali por volta dos anos 40 para os anos 50 da Era Comum, nós também temos um outro desenvolvimento muito importante que se deu na teologia dos primeiros cristãos, que foi justamente a ideia de que os gentios seriam plenamente aceitos na comunidade sem a necessidade da circuncisão. Isso foi realmente algo muito radical assim, e novo na questão do cristianismo antigo. Isso porque, como eu já apresentei até em vídeos anteriores aqui para vocês, os judeus, eles tinham a ideia de que gentios, ou os não-judeus, eles poderiam ter um acesso a Deus, ao Deus de Israel, sem necessariamente ser circuncidados, se eles fossem aqueles considerados como os tementes a Deus. Até mesmo nas sinagogas antigas, os gentios eram aceitos ali, eles poderiam entrar numa sinagoga, observar ali um rabino pregando a respeito da Torá, essas coisas assim, mas eles não precisavam necessariamente seguir as leis de Moisés, nem nada, eles eram considerados como tementes a Deus, eles tinham acesso à sinagoga, mas não eram considerados pelos judeus como propriamente sendo parte do povo de Israel. Isso mudou justamente com o desenvolvimento dessa ideia no cristianismo, em que agora, a partir de Jesus, as pessoas poderiam ser consideradas plenamente pertencentes à descendência de Abraão, da mesma forma como um judeu que era circuncidado. E isso nós vemos claramente lá nas epístolas de Paulo aos Gálatas também, que ele especificamente nessa epístola ele aborda bastante a respeito disso, porque existiam comunidades cristãs antigas que diziam que os gentios tinham que ser necessariamente circuncidados. Já Paulo era contrário a essa ideia. Ele dizia que não, se você for circuncidado, a morte de Jesus será praticamente em vão. Que é basicamente o que nós encontramos lá em Gálatas, capítulo 3, verso 23 e 29, que é uma epístola que foi desenvolvida ali por volta dos anos 54, 57. Então, nós estamos a uma distância de mais ou menos uns 25 anos depois da morte de Jesus. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de ser revelada. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa.
Essa ideia aqui na Epístola de Gálatas, ela é realmente revolucionária para o cristianismo antigo, justamente porque era totalmente contrário ao pensamento do judaísmo, em que para você ser um herdeiro das promessas que Deus deu ao povo de Israel, você necessariamente tinha que ser circuncidado, passar por uma conversão formal ao judaísmo. E agora, aceitando Jesus, sendo batizado para isso, você já teria acesso a essas mesmas promessas e seria considerado também herdeiro das promessas de Abraão. Algo então que também ajudou, contribuiu nessa ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. E também Paulo menciona, dá continuidade a essa mesma ideia um pouco mais à frente, ainda na sua epístola, a partir do capítulo 5, versos 2 a 6, que também é um texto importante. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizer de circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele está obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei. Caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé agindo pela caridade. E aqui caridade significa aquilo que é em grego considerado como ágape, né? Que seria como se fosse um amor altruísta, um amor profundo e ativo, assim, que busca o bem da outra pessoa, né? Esse é o sentido que se dá ali de caridade. E também, além dessa ideia que Paulo aqui expressa na sua carta aos Gálatas, que é realmente muito importante e radicalmente nova, sobre os gentios terem acesso sem a necessidade de circuncisão, é também considerar que a lei de Moisés seria somente um pedagogo até a chegada do Cristo. Enquanto que para o judaísmo, e até o judaísmo nos dias de hoje, a lei já é uma coisa eterna, ela vai permanecer para sempre, e algum dia será aplicada ao mundo todo através do rei Messias. Então, também aqui nós vemos começando a se distanciar esse tipo de ideia, né? Uma ideia teológica que existia lá. E essa ideia também de Paulo, que nós observamos que, eu fiz aqui a menção de Paulo por primeiro, porque ele é o que tem as fontes mais antigas que mencionam essa ideia, mas nós também encontramos ela em outros livros que fazem parte do Novo Testamento ali, que contém os escritos cristãos mais antigos, como é o caso, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, que também apresenta semelhante ideia a respeito dos gentios não necessitarem da circuncisão. É claro que quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, aqui é importante destacar que o livro de Atos, ele não é um livro que nós devemos ver como se fosse um relato, tipo, como existe hoje, de um jornal. Nós estamos ali diante de uma descrição exata do que realmente aconteceu no passado. Nós devemos ter em mente que o livro de Atos ele foi escrito por volta ali dos anos 80, 90. Nós estamos ali em torno do final do século I. Enquanto que essas histórias aqui, que o narrador aqui que escreveu esse livro de Atos, ele está aqui narrando, elas teriam ocorrido ali por volta dos anos 50 e 60. Então, nós estamos numa distância de tempo de mais ou menos 20, 30 anos entre os eventos que ocorreram e o momento em que ele está escrevendo essas coisas aqui. Então, seria o mesmo que hoje, que nós estamos no ano de 2025, estivéssemos falando ali sobre um evento que ocorreu no início dos anos 90, que foi transmitido oralmente e hoje está sendo colocado por escrito. Então, é óbvio que a memória humana não consegue condensar com perfeição tudo o que aconteceu. Vai haver ali certas distorções na memória, então nós não devemos ler tudo o que se encontra nos Atos dos Apóstolos de uma perspectiva histórica, como se realmente cada coisa tivesse ocorrido com precisão ali o que está sendo narrado no livro de Atos. E também um outro ponto importante a respeito desse livro, que devemos nos lembrar, assim como ocorre com os evangelhos também, é que existiam propósitos nessa literatura aqui, e um propósito que era um propósito teológico, um propósito apologético, um propósito de mostrar que os cristãos estavam, de certa forma, unidos, que eles estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, todas essas coisas. Então, ele não é um livro que nós poderíamos dizer propriamente histórico no termo moderno que nós temos, com uma descrição imparcial desses fatos. Muitos dos eventos que nós temos aqui em Atos, eles são hiperbólicos e alguns deles até mesmo inventados para poder justamente servir aos propósitos desse autor. Mas, sabendo disso, nós também podemos extrair, a partir de Atos dos Apóstolos, algumas questões que ocorriam entre os cristãos antigos que realmente são fatos históricos, como é o caso, por exemplo, disso que Paulo mencionou, sobre o problema da circuncisão, como é o caso também de algumas disputas com os judeus, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, essas são questões aqui que nós devemos ter em mente em relação a Atos. Mas sobre Atos dos Apóstolos, e especificamente sobre essa questão ali de aceitar gentios como sendo plenamente participantes da aliança sem a necessidade de circuncisão, nós vemos uma história muito clara que o autor de Atos aqui desenvolveu
a respeito de Pedro e a sua visão. Se encontra lá no capítulo 10, a partir do versos 9 ali. Só trouxe aqui alguns desses versos para ler, para não ficar muito extenso aqui a leitura para todos. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta do meio-dia. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol, sendo descido à terra por suas 4 pontas. Continha todos os tipos de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não chames impuro ao que Deus purificou, que é aqui claramente uma referência aos gentios. E aqui lembrando que Pedro, nessa época, conforme até o autor aqui de Atos descreve, ele era um judeu. E como todo judeu, os judeus não podem comer esses animais aqui, que são considerados impuros, porque isso transgride justamente a legislação que está lá no livro da lei de Moisés, que seria Levítico 11, além de alguns outros textos também que nós encontramos em Deuteronômio, sobre animais puros que não devem ser consumidos. E isso até os dias de hoje os judeus também não fazem, que é aquilo que seriam os animais não kosher, que normalmente eles os chamam. E aqui nessa visão nós temos essa referência a esse lençol com animais puros em que o apóstolo Pedro deveria consumir, que não é uma referência a que agora os alimentos foram liberados para consumo, não é essa a ideia desse texto aqui. Ele está ali fazendo uma referência aos gentios, que eram então considerados impuros e que agora deverão ser aceitos, que é o que nós observamos logo na sequência com a famosa história do centurião Cornélio. Que aqui também, mais alguns textos, aqui alguns versos eu separei para vocês. A partir dali do verso 28, também temos mais alguns detalhes interessantes. Assim lhe falou: Bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro, justamente fazendo referência a essa visão ali que nós vimos anteriormente. Também Atos 10, 34 e 35, tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, de que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. E um pouco mais à frente, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então Pedro disse: Pode alguém negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo, assim como nós? Que, se referindo ali à família de Cornélio, que eram todos gentios, não circuncidados, que estavam ali manifestando coisas ali relacionadas ao Espírito, como eram interpretados pelos cristãos. E depois, por final, ali, o verso 17 do capítulo 11, só para resumir um pouquinho essa história. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para poder impedir a Deus de agir? É que é uma história que resume justamente essa aceitação dos gentios nas comunidades cristãs primitivas. E também uma outra história que nós vemos nesse sentido, relacionado aos gentios sendo aceitos plenamente nas comunidades cristãs, como sendo descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, que foi uma novidade cristã. Nós também vemos isso um pouco mais à frente ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que é ali a partir do capítulo 15, que menciona o famoso concílio de Jerusalém, em que a dúvida ali nesse concílio era se os gentios que estavam se achegando, se tornando cristãos e recebendo o batismo, deveriam ser circuncidados ou não. Que também ali é uma disputa parecida ali, um episódio que se encontra também na carta de Paulo aos Gálatas, especialmente ali no capítulo 2 dessa carta. Tem algo parecido com essa história. Mas que nós vemos aqui a partir de Atos, então, peguei aqui só alguns versos para nós observarmos, ali a partir do primeiro verso do capítulo 15. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: Se não vos circuncidares, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiram a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar do problema. E daí a conclusão desse problema, que é discutido em todo o capítulo 15, nós vemos lá ao finalzinho, nos versos 28 e 29. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-as destas coisas. Passai bem. Então, é basicamente isso que foi, sim, de certa forma, imposto aos gentios, né? Não a circuncisão, mas somente estas regras básicas, que também eram muitas vezes muito semelhantes àquilo que nós encontramos também com os tementes a Deus do judaísmo. Então, isso é uma história interessante. É claro que aqui, sobre o Concílio de Jerusalém, conforme eu mencionei anteriormente, nós também não sabemos exatamente até que ponto esse texto aqui de Atos 15 realmente corresponde a um evento histórico que realmente ocorreu assim, tudo certinho, tudo bem conciliado.
É até mais provável que o autor aqui de Atos tenha feito essa conciliação aqui muito mais certinha do que realmente ocorreu historicamente. Provavelmente ocorreu uma coisa muito mais problemática naquela época. Só que o objetivo do autor de Atos é justamente dessa maior impressão de coesão, de coerência, do desenvolvimento da comunidade cristã, sendo guiada pelo Espírito, atendendo então aos propósitos teológicos dele. Mas o que já nos indica aqui é que, embora isso talvez não tenha um fundo histórico plenamente válido aqui em Atos 15, o fundo de ideias teológicas que é expressado aqui nesse texto realmente é algo real, algo que ocorreu lá no primeiro século e que estava sendo discutido nas primeiras comunidades cristãs. Então, realmente é um ponto interessante que nos ajuda a entender sobre esses processos de desenvolvimento teológico do cristianismo antigo, também muito importante. Então, esses daí são os primeiros, sendo que esse fator ali dos gentios serem aceitos sem necessidade de circuncisão é muito importante e já forma, assim, um ponto de ruptura com o judaísmo que é bastante significativo. Mas, além deste, existem vários outros pontos também, como é o caso, por exemplo, da disputa com os judeus que não aceitavam Jesus como Messias, que eram a grande maioria dos judeus que não aceitavam esse tipo de ideia, que também nós observamos com o livro de Atos dos Apóstolos, mas também com algumas outras fontes que nós vamos ver adiante. Mas, para continuar aqui em Atos, nós temos o capítulo 13, versos 44 e 46 ali, que tem uma informação interessante. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam o que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Interessante aqui que, embora não seja um texto que esteja se referindo a um evento historicamente preciso que ocorreu, é algo que reflete aquilo que os cristãos estavam ali no primeiro século observando em suas comunidades. Que, como judeus, não estavam aceitando a mensagem de que Jesus seria o Messias, de que Jesus ressuscitou, de que os cristãos poderiam ser aceitos sem a necessidade da circuncisão plenamente como descendência de Moisés e herdeiros conforme a promessa, os judeus não aceitavam esse tipo de ideia. Então, estavam tendo atritos ali entre cristãos e judeus ali no século I. E esse é um ponto importante aqui desse texto de Atos, embora a história que esteja aqui pode não ser historicamente preciso, mas a ideia por trás disso é uma ideia que realmente ocorria ali, especialmente ainda no tempo até mesmo desse autor que ele está descrevendo esse texto aqui de Atos, por volta dos anos 80, 90, por ali assim. Ainda um outro texto importante, que provavelmente é um pouco mais antigo, mas já vou explicar aqui para vocês que ele é um texto que tem um pouco de problema, é a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 14 a 16. Como eu já mencionei vários vídeos aqui para vocês já devem saber que a primeira epístola aos Tessalonicenses é aceita pela vasta maioria dos acadêmicos como sendo uma epístola autêntica do apóstolo Paulo, escrita ali por volta dos anos 50, 51, mais ou menos. Então, seria essa epístola o primeiro escrito cristão a ser desenvolvido de toda a história do cristianismo, o primeiro que nós temos acesso. No entanto, algumas partes dela podem ter recebido acréscimos posteriores, como provavelmente é o caso desse verso aqui, especialmente dos versos 14 a 16 do capítulo 2 desse epístola. Muito provavelmente é um acréscimo à epístola original. Nós já vamos entender o porquê desse acréscimo. Vou ler aqui para vocês o texto, e logo em seguida aqui vou tecer alguns comentários sobre ele, mas que também é relevante para essa questão da ruptura entre judaísmo e cristianismo. Irmãos, vós fostes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois que da parte de vossos conterrâneos tivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e nos têm perseguido a nós. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem. E com isto enchem a medida dos seus pecados, até que a ira acabe por cair sobre eles. Especialmente aqui o final desse verso é muito peculiar, porque especialmente que a ira acabe de cair sobre eles, muito provavelmente está se referindo aqui à queda do Templo de Jerusalém. O que indica que, se realmente esse verso aqui for um acréscimo, que muito provavelmente é um acréscimo, ele é um verso que foi adicionado a essa carta cerca de 20, 30 anos depois que ela foi escrita, quando o templo já tinha caído de Jerusalém. E também existem outros indícios aqui que dão a impressão de que esse verso realmente é um acréscimo à carta original de Paulo, porque se nós observarmos os versos 13 a 17, eles continuam ali tendo uma coerência entre si.
E também um outro fator importante é que, especialmente o verso 16, esse último, que faz referência bastante clara aqui, muito provavelmente ao Templo de Jerusalém, nós temos, na Antiguidade, vários manuscritos que chegaram até nós que têm diferenças textuais entre eles. Então, existem essas variantes textuais que atestam que realmente aqui nós estamos praticamente com certeza diante de um acréscimo posterior à carta original de Paulo. No entanto, embora sendo um acréscimo posterior, com alta probabilidade de ser, ele nos revela algo que os cristãos ao final do século I estavam ali tendo problemas com os judeus, já acusando os judeus de serem inimigos de todas as pessoas, acusando os judeus que não aceitam Jesus como sendo Messias, de estarem impedindo a mensagem, impedindo a palavra de chegar. Então isso aqui já demonstra também mais um processo gradativo de ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. E como esse texto aqui foi desenvolvido ali por volta do final do século I, é por ali que nós estamos observando mais essa ruptura. Além disso, também nós temos uma outra fonte que é bem interessante, que é uma ideia que ela está mais no campo da hipótese, mas é uma hipótese que para muitos acadêmicos ela é bastante plausível, e eu também vejo ela como bem plausível nesse sentido, que é sobre a expulsão dos judeus do Império Romano, ali da cidade de Roma, não do Império Romano, da cidade de Roma ali no tempo de Cláudio. Especialmente o livro de Atos, ali no capítulo 18, ele menciona uma expulsão dos judeus de Roma. E nós vamos ver algumas fontes que talvez nos ajudem a compreender o que realmente estava acontecendo ali. Então vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 1 a 2, e depois os versos 4 a 5, só pulando o terceiro para não ficar muito extenso. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Cláudio aqui, que na época era o imperador romano. Cada sábado, ele, Paulo, discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo, ou que Jesus é o Messias. E é interessante que aqui, esse texto, ele simplesmente nos informa que Cláudio decretou que os judeus se afastassem da cidade de Roma, mas ele não explica o porquê isso aconteceu. Mas se nós observarmos uma outra fonte histórica importante, que é uma fonte do período romano ali, que é uma fonte romana, ele nos dá uma explicação sobre o que pode estar acontecendo ali que levou a essa expulsão, que é justamente o texto de Suetônio, em Divos Cláudios 25:4, que menciona exatamente o seguinte: frequentemente emitiu éditos quando circunstâncias o exigiam, como sobre os limites dos juros, sobre os cargos dos decuriões, e para que médicos e professores de artes liberais não cobrassem taxas. Expulsou de Roma os judeus que, instigados por Crestos, causavam distúrbios constantes. Dirigiu disciplina militar com extrema severidade. Então, aqui nós observamos que, justamente ele mencionando ali, escrevendo a respeito do reinado de Cláudio, do imperador Cláudio, ele diz que judeus foram expulsos justamente por essa instigação de Crestos, que provavelmente é uma referência a Cristo. Isso significa que, se essa interpretação de que Crestos pode ser uma referência a Cristo, significa que nesse período ali, em que nós vemos ali esse evento ocorrendo em Atos, capítulo 18, nós temos alguns cristãos chegando à cidade de Roma e causando alguns distúrbios, algumas disputas, problemas ali com os judeus do local, justamente por causa de suas crenças de que Jesus era o Messias, de que os gentios poderiam ser aceitos plenamente participantes, dentre outras coisas. É o que pode ter acontecido. É uma possibilidade que é bastante plausível do ponto de vista histórico, que seja o pano de fundo desse texto ali de Atos capítulo 18, e que também nos ajuda a entender que existiam disputas ocorrendo ali entre judeus e cristãos. Aqui também é válido acrescentar uma questão relacionada a essa menção aqui sobre o Suetônio, porque também ao longo dessa semana eu recebi um comentário interessante de um de vocês aqui que diz que daria a entender, né, de que como a mensagem de Jesus era pacífica, não faria sentido ali os cristãos ali causando distúrbios. Só que, embora a mensagem de Jesus e a mensagem do cristianismo fosse pacífica, esses distúrbios não ocorriam por causa da mensagem dele ser de alguma forma violenta ou coisa assim, não corroborando o que se encontra até nos evangelhos sobre a mensagem de Jesus. O caso é que essas disputas teológicas que haviam no passado entre judeus e cristãos, em que os judeus apresentavam uma determinada perspectiva sobre o Messias, os cristãos apresentavam outras perspectivas,
elas eram realmente muito, muito acirradas. E tanto é que existiam que nós podemos observar ainda esses atritos ocorrendo até em outros textos que são um pouquinho mais tardios, após Atos dos Apóstolos, mas que também nos trazem ali evidências desses atritos, como é o caso, por exemplo, do Evangelho de João. Conforme eu já mencionei várias vezes aqui para vocês, o Evangelho de João ele tem uma historicidade extremamente baixa em relação ao Jesus histórico. Talvez uns 5, 10% do que está descrito ali no Evangelho de João é o que reflete ao Jesus histórico. Mas como ele foi um texto que foi desenvolvido ali nos inícios do século II, então nós estamos ali entre os anos 100, 120 mais ou menos, ele reflete algumas disputas teológicas que ocorriam naquela época entre cristãos e judeus, e como que os cristãos, no momento em que o autor está escrevendo esse texto, começavam a interpretar ou entender os próprios judeus. E eles colocavam essas ideias na boca de Jesus, como se isso estivesse se referindo lá desde os tempos de Jesus. Um texto interessante aqui sobre João, que menciona essa disputa entre cristãos e judeus, é, por exemplo, João, capítulo 8, versos 42 e 44, que é um discurso da comunidade cristã atribuído a Jesus, mas que, claro, não pertence ao Jesus histórico. É uma atribuição posterior, mas que diz exatamente o seguinte: Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus falando dos judeus, esse tipo de coisa. Sendo que Jesus era um judeu. Então, aqui é interessante porque esse tipo de ideia de considerar os próprios judeus como praticamente filhos de Satã era algo que os cristãos estavam manifestando ali nos inícios do século II, justamente quando esse texto aqui foi desenvolvido. O que já demonstra também que a ruptura entre o cristianismo, que embora fosse originalmente um movimento judaico, vai se distanciando do judaísmo, essa ruptura está cada vez ficando mais acentuada, conforme nós vemos nesse texto. E além de outros textos também importantes que nos ajudam a compreender que essa ruptura, embora acentuada ali no século II, também reflete outros problemas que já existiam ali desde a metade do século I, entre judeus e cristãos, como é o caso, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, que menciona Estevão, que foi morto a pedradas, né, conforme o capítulo 7. Também temos a menção de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que foi decapitado, segundo Atos capítulo 12, verso 2. E até mesmo o próprio Flávio Joséfo, que não é mencionado por uma outra fonte histórica de Atos, mas que ele menciona ali a morte que ocorreu ali por volta dos anos 62 da Era Comum, de Tiago, o irmão de Jesus, que também morreu ali por essa circunstância, sendo um dos cristãos, judeu-cristãos primitivos. Que é um texto de Joséfo que também já li outras vezes aqui para vocês, mas que também é interessante aqui porque ele faz parte dessa, nos ajuda a compreender mais sobre essa ruptura. Que ali ele menciona no livro 20, a partir do capítulo 9, o seguinte aqui, Joséfo. E agora César, ao saber da morte de Festo, enviou Albino para ser procurador da Judéia, mas o rei, Agripa II, removeu José do sumo sacerdócio e deu o cargo a Anano, que era filho de Anano. Anano era de temperamento ousado e muito insolente. Ele também pertencia à seita dos saduceus, que são muito rígidos ao julgar os transgressores, acima de todos os outros judeus, como já mostramos. Assim, Anano, sendo desse tipo de disposição, pensou que tinha uma oportunidade favorável porque Festo estava morto e Albino ainda estava a caminho. Então ele reuniu um conselho de juízes e trouxe perante eles o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, acusando-os de terem transgredido a lei, e os entregou para serem apedrejados. Que também nos mostra mais conflitos ocorrendo entre cristãos primitivos e judeus, ali no século I, novamente começando a fazer mais essa ruptura, ser mais ainda acentuada entre judaísmo e cristianismo. Agora, uma outra questão também muito importante que contribuiu, que já é uma questão da perspectiva teológica, que contribuiu também para essa ruptura, é a ideia de os cristãos começarem a considerar que Jesus, especialmente ali após a sua ressurreição, mas nós vemos que esse desenvolvimento teológico vai ficando cada vez mais, sendo mais expandido nesse sentido, mas que Jesus seria, em algum sentido, que ainda não estava muito claro para as várias comunidades cristãs daquela época, vai se tornar mais claro a partir do século IV, V, que em algum sentido ele seria considerado como Deus. E isso, para os judeus, era praticamente considerado como blasfêmia.
Porque os judeus acreditavam, sim, na vinda de um Messias, descendente de Davi, que deveria governar ali, ser o rei do mundo. Mas se considerar como o próprio Deus era um passo além. Para os judeus era realmente algo que, para a religião deles e para o pensamento deles, era blasfemo, enquanto que os cristãos estavam aceitando essa ideia já com naturalidade. Isso nós vemos gradativamente sendo desenvolvido. Ainda não está muito claro, né, no cristianismo primitivo sobre como que deveria ser interpretado essa ideia, mas nós temos vários textos que já começam a tratar Jesus como Deus em algum sentido, mas que ainda não muito claro. Sendo que um desses textos que nos ajuda a entender isso, que são os textos mais recentes, mais antigos, na verdade, seria o texto de Hebreus, ali no início do capítulo 1. Hebreus foi escrito ali por volta dos anos 65, 70, mais ou menos, ou talvez antes da destruição do Templo de Jerusalém, em que o autor diz o seguinte: muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. É interessante isso daqui, que tem várias atribuições aqui que engrandecem de forma bastante significativa a ideia de Jesus. Muito ainda superior aos anjos e, como o texto propriamente diz, pelo qual fiz os séculos, essas coisas assim. Outro texto também importante ali que vai gradativamente categorizando Jesus como Deus em algum sentido, que é Colossenses capítulo 2, verso 9 a 10, escrito ali por volta dos anos 61, 100, mais ou menos esse texto. Pois nele, né, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. E também, não menos importante, sim, fundamental também ao desenvolvimento dessa ideia, é o próprio Evangelho de João. Só que não mencionei ele até agora porque ele é um evangelho um pouco posterior, desenvolvido ali entre os anos 100 e 120. Então nós estamos no início do século II, quando nós temos aqui o desenvolvimento mais claro dessa ideia, especialmente ali, prólogo de João, que deixa essa ideia bem clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. E aqui já vemos ali claramente surgindo essa ideia de que Jesus era Deus em algum sentido. Também mais à frente, em outras partes desse mesmo evangelho. João, capítulo 10, versos 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhe disse: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque, sendo apenas homem, tu te fazes Deus. E aqui, novamente, recordando o que eu mencionei anteriormente, isso daqui não é um texto, uma palavra propriamente da boca do Jesus histórico. Nós estamos aqui diante de um texto que faz uma referência a uma ideia teológica que está sendo desenvolvida ali no tempo do autor desse texto. Então, nós estamos por volta do finalzinho do século I, início do século II, em que os judeus, naquele tempo, consideravam como blasfêmia a ideia de Jesus se fazer Deus em algum sentido. E também mais ao final desse evangelho, em que nós temos lá a famosa aparição de Jesus a Tomé, que é bem conhecida. Que Tomé até mesmo coloca o dedo nas feridas de Jesus, essas coisas assim. A partir de João, capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Já também considerando Jesus em algum sentido Deus. E também desse mesmo tempo do Evangelho de João, nós temos um outro escrito que não entrou para o Novo Testamento, mas é um escrito cristão primitivo importante, que também apresenta mais ou menos essa mesma ideia, que é o famoso Inácio de Antioquia, lá em sua carta aos Efésios, capítulo 7, verso 2, que é uma carta que foi desenvolvida ali nos inícios do século II, mais ou menos no mesmo período de tempo ali desse Evangelho de João, que ele diz o seguinte: existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria e filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós vemos aqui no século II já era bastante claro. A ideia de que muitos cristãos aceitavam Jesus como Deus, que para os judeus era considerado blasfêmia, o que acentuou ainda mais a ruptura entre o cristianismo e o judaísmo.
Agora, um evento histórico também que adicionou mais elementos a essa ruptura, tornando ela ainda mais possível, foi aquilo que ocorreu ali por volta do ano de 64 da Era Comum, né? Nós estamos ali um pouquinho antes da destruição do Templo de Jerusalém, com os cristãos de Roma por conta das perseguições de Nero, o grande incêndio que ocorreu na cidade de Roma, conforme é retratado lá por Tácito em Anais, capítulo 15, verso 44, em que ele mostra ali, fala a respeito da perseguição de Nero aos cristãos, que é um texto também bem importante, que foi desenvolvido ali por volta dos anos 115, 117, mas que fala de um evento que ocorreu anteriormente, ali nos anos 60, era comum após a destruição de Roma. Então, como é um texto importante, vou fazer a leitura dele aqui também para vocês ali sobre essa carta. Mas todos os esforços humanos, todas as liberalidades do imperador e todos os sacrifícios aos deuses não bastaram para afastar a crença infame de que o incêndio fora ordenado, isso é, o incêndio da cidade de Roma. Por isso, para acabar com o boato, Nero inventou culpados e submeteu a torturas refinadíssimas aqueles que, odiados por suas abominações, o povo chamava de cristãos. O autor desse nome, Cristo, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Reprimida por algum tempo, essa superstição perniciosa irrompeu de novo não só na Judéia, origem do mal, mas também em Roma, onde tudo o que há de atroz e vergonhoso aflui e encontra seguidores. Assim, primeiramente foram presos os que confessavam, depois, por denúncias destes, uma grande multidão foi condenada, menos pelo crime de incêndio do que por ódio ao gênero humano. As mortes acrescentaram escárnios. Cobertos de peles de feras, eram dilacerados por cães e pereciam, ou eram crucificados ou destinados às chamas e queimados para servirem de iluminação noturna quando acabava o dia. Nero oferecia seus jardins para esse espetáculo e apresentava-se no circo, ora vestido de ouriga, ora misturando-se ao povo. Por isso, ainda para os criminosos que mereciam castigos exemplares, surgiu compaixão, pois não era para o bem público, mas para saciar a crueldade de um só homem que eram sacrificados. Então, aqui nós vemos o relato da perseguição, né, o relato de Tácito da perseguição dos cristãos por Nero. E essa perseguição aos cristãos, que ocorreu ali por volta dos anos 60, ela nos ajuda a entender de que nesse momento histórico, como Nero culpou os cristãos por causa desse incêndio que ocorreu na cidade de Roma, muito provavelmente nessa época então, se esse relato aqui está fazendo referência a um evento historicamente concreto que ocorreu, os cristãos então eles já estavam sendo vistos, até mesmo por pessoas de fora, por gentios, por não-judeus, como sendo um grupo distinto dos judeus, que poderia ser de alguma forma reconhecido como distinto. Então, nós vemos que cerca de 40, 50 anos após a morte de Jesus, nós temos aqui alguma forma, ao menos em Roma, como está descrevendo aqui o texto, de distinguir entre judeus e cristãos também aqui. Uma outra questão também que contribuiu com essa ruptura foi a própria destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era algo fundamental para os judeus, o centro de sua religião, onde eram oferecidos os sacrifícios diários, onde eram celebradas as festas e tudo. E os cristãos, como nós vimos até mesmo lá, já com o apóstolo Paulo em suas cartas, eles consideravam que Jesus já tinha morrido pelos pecados da humanidade. Para aqueles que aceitavam o sacrifício de Jesus, eles deveriam ser redimidos de seus pecados. Então, para muitos cristãos nessa época ali, anos 50, 60, o templo era considerado praticamente algo irrelevante, porque o sacrifício de Jesus era superior a todos esses sacrifícios. Isso é claramente descrito em todo o livro de Hebreus, que se dedica ali, o autor desse livro de Hebreus, que desenvolveu seu texto em torno de 65, 70, a defender a ideia de Jesus como sendo um sacrifício superior. E a partir do momento em que nós temos a destruição do Templo de Jerusalém, ali nos anos 70, para os cristãos, eles observam claramente que, além de Jesus ter essa ideia de ser o sacrifício perfeito, o próprio Deus teria se encarregado de punir os judeus e destruir o templo porque aqueles sacrifícios já não eram mais necessários. E que a lei de Moisés seria somente um pedagogo até esse momento ali, porque ela estaria conduzindo todos aqueles ritos de sacrifícios ao verdadeiro sacrifício que chegou, que seria o sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. Então, a partir do momento em que nós temos a destruição do templo, os cristãos observam de forma clara na teologia e na ideia que eles desenvolveram de que eles estavam certos de acreditar nessa ideia de Cristo como morrendo pelos pecados da humanidade, enquanto os judeus estariam errados. Tanto é que o próprio templo deles foi destruído. E sobre a destruição do templo, nós temos várias fontes antigas que mencionam isso, sendo que uma delas, que menciona também sobre essa destruição e sobre a ideia de que os judeu-cristãos iniciais eles fugiram dessa cidade ali antes dessa destruição,
é lá em Eusébio de Cesareia, no livro 3, capítulo 5, que ele fazendo referência ali a vários autores antigos, sendo que um deles que ele usa muito para descrever sobre essa destruição do templo é Flávio Joséfo. Ele menciona sobre o que ocorreu com os cristãos nessa época. Então, livro 3, capítulo 5, ele diz o seguinte: ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo, e os apóstolos, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Então aqui é interessante, especialmente essa parte ali em que Eusébio de Cesareia menciona que, a partir desse momento, os cristãos judeus, que ainda tinham essa ramificação do judaísmo do qual surgiu o cristianismo, eles fugiram dessa cidade. E ali houve também essa ruptura ainda maior com o judaísmo. Lembrando que é interessante que, até aqui, os líderes da igreja de Jerusalém, eles eram todos judeus. Mas a partir desse momento em que eles saem da cidade de Jerusalém e vão para a cidade de Pela, gradativamente vai se adquirindo ali uma liderança mais gentia desses próprios cristãos em Jerusalém. Até mesmo Eusébio de Cesareia, lá em outro momento, ele menciona quem seriam os líderes da igreja e qual foi o primeiro gentil não judeu a ascender como líder da igreja de Jerusalém, que daí é a ruptura mais definitiva ali da própria igreja de Jerusalém do judaísmo. Além dessa destruição do templo, também, que foi um marco bastante significativo de ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, nós também temos o fiscus iudaicus, que seria, no caso, o imposto aos judeus que foi aplicado após a destruição do templo. Como os romanos, eles acusaram os judeus de fazer essa revolta ali, para os romanos isso foi uma coisa bem cara, bem custosa, foram alguns anos de guerra ali que eles tiveram que arcar com os custos de soldados, arcar com muitas vidas humanas perdidas ali, vidas romanas. Então, no intuito de aplicar uma certa penalidade, eles aplicaram esse imposto judaico, em que cada judeu deveria pagar uma determinada quantia por conta de pagar de alguma forma por essa revolta que os judeus fizeram contra os romanos. E esse imposto judaico, que era chamado de fiscus iudaicus, nós encontramos a respeito dele em várias obras antigas de historiadores, sendo que uma delas que eu trouxe para vocês é também Suetônio, na Vida dos Césares, Domiciano 12:2, que foi escrito ali por volta do ano 121, que ele menciona a respeito desse fiscus iudaicus, que ele diz o seguinte: além de outros impostos, o imposto sobre os judeus, fiscus iudaicos, foi cobrado com a maior severidade, e aqueles que, sem declararem publicamente sua identidade, viviam como judeus, ou que ocultavam sua origem e não pagavam o tributo imposto à sua nação, foram processados. Lembro-me de estar presente quando um homem de 90 anos foi inspecionado perante o procurador, na presença de uma grande multidão, para verificar se ele era circuncidado. Então é bem curioso aqui, porque até mesmo algumas pessoas que poderiam não ser consideradas como judeus, elas eram examinadas na frente de muita gente ali para saber se era circuncidado ou não, porque se fosse, teria que pagar esse imposto. Isso aqui muito provavelmente contribuiu para que houvesse ainda maior ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, porque nesse momento histórico nós temos ainda muitos judeus que aceitaram a mensagem do cristianismo antigo. Tanto é que o cristianismo surgiu do judaísmo, então nós tínhamos ali. Mas o que provavelmente pode ter acontecido aqui é que, como nós temos ali a ideia de que não é necessário mais a circuncisão ou a lei para que os cristãos sejam plenamente aceitos como descendência de Abraão, eles começaram a tentar gradativamente buscar características de ser realmente um grupo distinto, para que os cristãos não tivessem também de pagar por esse imposto aqui. Então isso, embora nós não temos uma evidência clara de que isso pode ter contribuído para essa ruptura, muito provavelmente isso aconteceu para que os cristãos não precisassem pagar esse tipo de imposto aqui que estava sendo aplicado aos judeus. E também uma outra fonte que menciona sobre esse imposto, ainda corroborando aqui Suetônio, é o Cássio Dio, que também menciona a respeito desse imposto lá no livro História Romana, livro 65, capítulo 7, seção 2. Aqui, Cássio Dio, eu decidi trazer para vocês, porque também já recebi de comentários aqui de várias pessoas aqui no canal perguntando como é que a gente sabe sobre a história de todos esses imperadores antigos ou coisas assim. E existem muitos historiadores antigos que mencionam a respeito delas, sendo que uma dessas obras que menciona sobre várias histórias dos imperadores é Cássio Dio, que escreveu ali nos anos 210, 230.
E um detalhe importante também sobre Cássio Dio é que tu está mencionando um evento que ocorreu cerca de 140 anos antes de Cássio Dio, por conta de ali informações que ele conseguiu coletar, outros escritos, essas coisas assim. Para ver também que não faz sentido quando nós estamos buscando, por exemplo, sobre questões relacionadas ao Jesus histórico. Eu preciso necessariamente de uma fonte que seja ali do tempo de Jesus. Isso não acontece na antiguidade. Quando nós estamos se referindo a estudos de história da antiguidade, não só sobre Jesus, mas sobre várias outras personalidades, incluindo imperadores, normalmente os textos que nós temos acesso foram escritos muito depois dos eventos que são narrados, como é o caso aqui de Cássio Dio, escrevendo 140 anos depois desses eventos, mas que é importante também para nós compreendermos sobre isso. Que, claro, ele teve acesso ali, como ele era muito bem instruído, a vários documentos anteriores, incluindo as obras de Suetonio. Mas ele diz o seguinte sobre esse imposto iudaico fiscus, ou imposto judaico. E a partir desse tempo, após a destruição do templo, foi ordenado que os judeus, que continuavam a observar suas tradições ancestrais, pagassem uma soma anual de 2 dracmas ao capitolino Júpiter. Como resultado disso, muitos deles foram apreendidos, alguns dos quais foram mortos e o restante foi reduzido a um estado de extrema pobreza. Que nos ajuda a entender aqui também o problema que não somente os judeus da Judéia enfrentaram após essa revolta dos judeus contra os romanos, mas também os judeus de grande parte do Império Romano. Alguns deles foram realmente reduzidos à pobreza por conta disso. E além disso também, além do fiscos judaicos, das perseguições de Nero e várias questões teológicas que os cristãos tiveram que enfrentar, também o que nós vemos dentro da tradição judaica sobre essa ruptura entre cristãos e judeus é o desenvolvimento de uma bênção contra os hereges, chamada de Birkat Haminim. Se bem que o correto até talvez não seria chamada de bênção, né, mas mais uma maldição contra os hereges, mas ela é uma bênção bem conhecida que, inclusive, no judaísmo até os dias de hoje, ela faz parte da Amidah, que seria aquela oração proferida em pé, ou muitas vezes também chamada de Shemone Ezre. Essa oração até ela me traz muitas memórias, porque quando eu fiz parte de uma comunidade judaica ali no final da minha adolescência, início da fase adulta, a gente fazia também essa oração do Shemone Ezre. E uma destas rezas, que se encontra no Sidur até os dias de hoje, que esse é um livro de oração judaico, é a bênção ou a maldição contra os hereges, que é uma maldição ali que foi desenvolvida por volta do final do século I. Então nós estamos ali entre os anos 80, 90, mais ou menos quando essa bênção aqui foi escrita, ou maldição, que diz exatamente o seguinte, esse texto da Amidah, da Birkat Haminim. Para os apóstatas, que não haja esperança, e que todos os hereges e delatores pereçam rapidamente. Que sejam apagados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Bendito sejas, ó Senhor, que humilhas os arrogantes. Aqui, como nós estamos no final do século I, e o que mais ameaçava o desenvolvimento do judaísmo rabínico ali nessa época era o cristianismo, grande parte dos acadêmicos entende que essa bênção ela foi escrita ali ao se referir aos apóstatas e aos hereges, muito provavelmente aos cristãos, que eles consideravam como apóstatas, que eram judeus, mas que apostataram ali de alguma forma para os judeus de sua mensagem, né? Então, aqui nós estamos diante de um texto que provavelmente faz referência aos cristãos, que também acentua essa ruptura entre judaísmo e cristianismo. Depois deste também, mais ou menos, talvez mais ou menos nessa mesma época, mas nós não sabemos exatamente quando esse texto foi escrito, que é a Epístola de Barnabé, talvez entre os anos 70, 130, mais ou menos é onde ela é datada, que nós não sabemos com precisão quando ela foi escrita, porque não existe muita escrito interno ali, a epístola que nos permite datar ela com precisão. Mas é um texto cristão antigo que nos ajuda a entender também melhor sobre como nessa época, final do século I e início do século II, os cristãos estavam interpretando a lei de Moisés e o judaísmo, já também com uma ruptura acentuada nesse sentido. Em que ele diz o seguinte lá no capítulo 4, versos 6 a 8. Além disso, peço-vos insistentemente em que sou um de vós e vos amo a todos e a cada um em particular mais do que a mim mesmo. Tomai cuidado para não ficares com certas pessoas que acumulam pecados dizendo que a aliança está garantida para nós. Claro que ela é nossa. Eles, os judeus, a perderam definitivamente, embora Moisés já a tivesse recebido. De fato, a Escritura diz, Moisés jejuou na montanha durante 40 dias e 40 noites e depois recebeu do Senhor a aliança, as tábuas de pedra escritas pelo dedo da mão do Senhor. Eles, porém, a perderam por se terem voltado para os ídolos. Com efeito, assim disse o Senhor.
Moisés, Moisés, desce depressa, pois teu servo pecou, aquele que fizeste sair da terra do Egito. Moisés compreendeu e jogou as 2 tábuas de suas mãos. A aliança deles foi rompida, para que a de Jesus, o amado, fosse selada em nossos corações pela esperança da fé que nele temos. Aqui a epístola de Barnabé é interessante esse escrito porque ela faz várias alegorias em relação à lei de Moisés e aquilo que ela estaria se referindo a Jesus. Até várias alegorias que, assim, não tem muito sentido, muito nexo com o contexto do desenvolvimento da própria lei de Moisés, da própria Torá. Mas é um escrito cristão interessante porque nos ajuda a entender várias coisas, vários pensamentos que os cristãos tinham naquela época, e especialmente aqui, acentuando também esse desvio, essa ruptura entre judeus e cristãos, em que eles consideravam já nessa época que os judeus já tinham praticamente caído da aliança, alguns cristãos, como nós observamos aqui, que a aliança deles praticamente foi rompida, conforme a epístola de Barnabé. E por último também, que seria um dos eventos que daria o pontapé final, para finalizar mesmo essa ruptura, seria a revolta de Bar Corba, que ocorreu ali nos anos 132 e 135 da Era Comum, por volta ali da primeira metade do segundo século, em que Bar Corba ele se revoltou contra os romanos e ele era considerado como um messias, esse guerreiro. E como muitos judeus da Judéia consideravam Bar Corba como Messias, isso claramente ia contrário à ideia dos cristãos, que havia ainda nessa época alguns cristãos que eram judeus, ainda tinham essa ascendência judaica. Mas como agora haviam judeus, inclusive o Rabi Akiva, que era bastante famoso na literatura rabínica, que considerava o Bar Corba como o Messias, isso claramente ia contra a ideia que os cristãos apresentavam de Jesus sendo o verdadeiro Messias. Então é aqui que nós temos aquilo que seria um evento final da ruptura entre cristianismo e judaísmo. E sobre essa revolta de Bar Corba e também a ideia de que ele foi considerado Messias, nós temos várias fontes antigas, tanto a de Dio Cássio quanto a Eusébio de Cesareia, assim como o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico. Todos eles mostram ali. Então, tem aqui alguns textos a mais que eu vou ler para vocês, só para a gente finalizar. Daí chega de ler textos que não fica muito cansativo. Então, o primeiro deles é Dion Cássio, em História Romana 69, 12 a 14, que ele menciona sobre a revolta de Bar Corba, bem curtinho. Lembrando que ele escreveu ali nos inícios do século III. Enquanto isso, os judeus na região da Judéia, sob a liderança de um certo Simão, chamado Bar Corba, rebelaram-se contra os romanos, causando grande destruição. Adriano enviou seus melhores generais e, após 3 anos, a revolta foi esmagada. Também Eusébio de Cesareia, falando sobre esse mesmo evento em História Eclesiástica, livro 4, capítulo 6, verso 2. O líder dos judeus naquela época era um homem chamado Bar Corba, que significa estrela, um homem sanguinário e bandido, mas que, por causa de seu nome, era tratado como uma luz maravilhosa pelos judeus, como se fosse o Messias. E, corroborando exatamente o que Eusébio de Cesareia escreve, na própria literatura judaica nós temos que ele realmente era considerado Messias, conforme nós encontramos no Talmud de Jerusalém, no Tratado de Ta'anit 4868d, que é um texto aqui que foi escrito ali por volta do finalzinho do século IV, mais ou menos ali. Então, estamos entre o ano 350 e 400, mais ou menos. Rabi Shimon ben Yohai disse: Rabi Akiva, meu mestre, costumava interpretar: uma estrela surgirá de Jacó, fazendo referência a Números, capítulo 24, verso 17. Não é Bar Coziba, mas Bar Corba, filho da estrela, ele dizia. Coziba é o Messias. Quando viu que Bar Coziba não tinha poder para julgar com o olfato, como está escrito, ele julgará pelo cheiro, Isaías 11:3, ele foi morto. Soube então que não era o Messias, né? E também o Talmud babilônico, um pouco depois, esse texto foi escrito ali por volta dos anos 500, 600, lá no Tratado de Sanedrim 93b, que diz também mais ou menos o que diz aqui o Talmud de Jerusalém, que fala o seguinte: Rabi Akiva, quando via Bar Coziba, dizia: este é o rei Messias. Rabi Yohanan ben Torta disse: Akiva, grama brotará de suas bochechas e ainda o filho de Davi não terá vindo. Contrariando totalmente aqui a opinião de Rabi Akiva. Mas então, basicamente, esse foi o último evento marcante na história judaica que definitivamente assim selou a ruptura definitiva entre judaísmo e cristianismo. É claro que nós devemos lembrar que ainda existiam alguns movimentos judaicos que mantinham a crença em Jesus como Messias, como é o caso, por exemplo, dos ebionitas, dos nazareus. Nós vamos ver até o século IV eles ainda existindo, mas eram extremamente pequenos esses grupos.
O cristianismo majoritário, assim como os diversos outros ramos de cristianismo, além do proto-ortodoxo que dará origem ao catolicismo, boa parte desses já tinham rompido definitivamente com o judaísmo, ali nos inícios do século II. Então, para resumo de tudo que eu abordei aqui na live de hoje, com essas várias fontes aqui para todos vocês, nós temos vários aspectos que determinam essa ruptura entre judaísmo e cristianismo. É uma ruptura lenta e gradativa que se estende por cerca de 100 anos de história. Então, nós temos, primeiro de tudo, aceitar Jesus como Messias prometido, coisa que os judeus não fazem até os dias de hoje. Crer na ressurreição física de Jesus, é uma crença cristã fundamental. A ideia de aceitar os gentios plenamente como participantes e herdeiros de Abraão conforme a promessa, sem a necessidade de circuncisão, que é também radicalmente novo, diferente daquilo que é a ideia no judaísmo. Considerar também a lei de Moisés como um pedagogo preparatório, ela não deve ser seguida por gentios, não há necessidade disso. Uma outra questão também foram as disputas com os judeus, que ocorreram ali em todo o século I e até vai se estender para o século II em diante. A crença de que Jesus seria um Deus já em algum sentido, mas ainda nessa época, primeiro século e início do segundo, ainda não plenamente desenvolvido. O desenvolvimento pleno vai se dar posteriormente, com vários debates entre os cristãos. A perseguição de Nero aos cristãos, que se essa perseguição realmente for um evento histórico, os cristãos naquela época, anos 60 ali, ao menos em Roma, já poderiam ser identificados como um grupo separado. A destruição do Templo de Jerusalém, um evento teológico importante tanto para o judaísmo rabínico quanto para o cristianismo, que reforçou a sua crença de que Jesus seria o sacrifício expiatório perfeito. A ideia do fiscus judaicus, o imposto aplicado a todos os judeus, a qual os cristãos provavelmente tentaram ali se distanciar do judaísmo para não ser submetidos a esse imposto exclusivo dos judeus. A maldição judaica contra os hereges, a Birkat HaMinim, que foi desenvolvida ali nos finais do século I. A Epístola de Barnabé, que também nos apresenta ali várias ideias que consideram já que os judeus não estavam de acordo com a lei, embora a Epístola de Barnabé não foi aceita como canônica, várias ideias ali dela não são aceitas pelo cristianismo hoje, mas que nos ajudam a entender que existiam parte de cristãos que consideravam já os judeus como algo já antiquado, que não tinha mais grande valor nesse momento. E, por fim, a revolta de Bar Kokhba, ali na primeira metade do século II, 132, 135, em que os judeus, muitos da Judéia, viram Bar Kokhba como sendo Messias, e isso foi um basta para os cristãos que viam Jesus como sendo Messias, algo impensável de aceitar como sendo Bar Kokhba. Então, são vários eventos gradativos ao longo do século I e II que acabam fazendo, então, essa ruptura entre cristianismo e judaísmo. Então, o que nós vemos é que não é um tema muito fácil de ser respondido em poucas palavras, é um tema um pouco mais complexo, existem várias fontes históricas. Então, no caso desse tema aqui, que eu abordei com vocês, embora eu tenha recebido até comentário ontem que eu deveria ser um pouco mais objetivo, eu, embora tenha tentado, não trouxe todas as fontes que realmente seriam necessárias, trouxe as mais essenciais, mas ficou um pouco denso também. Mas espero que vocês tenham compreendido aqui.